desafios para os pneumologistas hoje e nesse momento pós-pandemia? Obrigada, Andréa. Obrigada, Sopterj, pelo convite. É um prazer, é um orgulho ter representado o Rio de Janeiro nessa eleição recém-terminada, né, Andréa, como motivo pelo qual nós estamos aqui conversando. Então, eu devo ao Rio de Janeiro a confiança, a indicação do meu nome, e de modo que tenho, por isso, uma gratidão enorme, né? Pelo respeito, pela tradição e a escola que a pneumologia do Rio de Janeiro representa e representou ao longo das últimas décadas na nossa trajetória. Eu acho que o desafio do pneumologista nesse momento, André, primeiro o pneumologista ele vive permanentemente desafiado porque lida com doenças de grande prevalência no nosso país, né? Então lida desde as doenças mais agudas, como as viroses agudas, as viroses respiratórias, doenças prevalentes como asma, como DPOC, como enfisema pulmonar, as doenças que decorrem desse hábito tão nocivo que é o tabagismo, doenças como a tuberculose, ainda de alta prevalência no Brasil, doenças que nós sabemos que são emergentes, como as micobacterioses não tuberculosas, e, por fim, e muito importante, o câncer de pulmão. Então, os pneumologistas lidam com esse conjunto de doenças de alta prevalência e que representam grandes desafios, tanto no diagnóstico quanto no manejo clínico. Então, assim, eu brinco às vezes, André, que nós vamos ter trabalho por muitas décadas, porque essas doenças são doenças praticamente não erradicáveis, algumas com um forte componente genético, inclusive, como a asma, por exemplo, outras doenças como fibrose cística, né, que eu não me referi antes, também são do domínio do pneumologista e hoje cada vez mais, tendo em vista que as crianças que antes faleciam hoje chegam à idade adulta, se transformam em virtuais candidatos aos tratamentos mais modernos, dependendo da sua mutação, ou ao próprio transplante de pulmão, de modo que tudo isso se reveste de uma enorme complexidade e, portanto, um grande desafio sempre foi e nesse momento mais ainda. Bom, a pandemia mostrou que ensinar ciência para a população é fundamental no contraponto às fake news. As instituições de saúde e as sociedades de especialidade, elas saem mais fortalecidas desse processo, nesse embate de narrativas? Eu acho que sim, eu tenho dito, enfim, mais ou menos com esse conteúdo, que nós temos dessa pandemia, dessa tragédia humanitária que assolou o mundo e particularmente o Brasil, com esse número de mortes absolutamente iníquo, né, de acima de 150 mil vidas que se foram. Eu tenho dito e reconhecido que duas coisas foram muito importantes como saldo, eu diria, disso na nossa cultura. Em primeiro lugar, o reconhecimento da ciência brasileira, o reconhecimento da comunidade acadêmica brasileira, das sociedades médicas, em última análise, da importância e eu diria, da humanização do nosso papel na sociedade civil e o reconhecimento dele. Então, eu acho que isso foi um saldo extremamente positivo, o fato de muitos de nós, né, nos termos exposto de maneira tão clara, tão sincera, tão transparente, dando informações científicas, respondendo aquilo que sabíamos e que sabemos, respondendo sobretudo aquilo que não sabemos, as dúvidas e as angústias científicas e sociais, digamos assim, que nós também temos, naturalmente. Então, esse foi um saldo, a meu juízo, muito positivo. E o segundo saldo, que eu considero também muito positivo, todo mundo sabe que o Brasil tem uma concentração de renda absolutamente constrangedora para todos nós, né, com uma distância muito grande entre quem tem e quem não tem, e eu acho que pela primeira vez, pelo menos na minha geração, acho que nós nunca vimos isso, nós vimos, eu fui uma das vozes, digamos assim, que desde o início dessa pandemia se manifestou instando a iniciativa privada a comparecer, e nós nunca vimos antes um comparecimento tão maciço da iniciativa privada no sentido de criar, e eu espero que isso fique como uma herança positiva, uma cultura da doação no Brasil.
Então, nós vimos a doação desde equipamentos de proteção individual, equipamentos médicos, ajuda para que nós nos modernizássemos algumas fábricas para podermos participar do grande consórcio das vacinas nessa competição, que é uma competição saudável na medida em que existe esse consórcio no qual o Brasil entrou, provimento de máscaras, de kits de higiene, de cestas básicas. Nós temos feito trabalhos de grande envergadura pela Fiocruz, onde eu trabalho, e temos acompanhado os trabalhos que são feitos em São Paulo e outros estados, com a participação importante da iniciativa privada. Eu gostaria de registrar esse fato como um saldo que eu diria positivo. Na plataforma da Chapa Pertencer, há uma ênfase importante no relacionamento com as autoridades federais, tanto órgãos executivos, do Poder Executivo, como no Congresso Nacional. Vocês colocaram assim: apresentar as propostas de desenvolvimento, uma pauta Brasil de saúde respiratória pós-Covid é uma urgência. Essa pauta que passa pelo desenvolvimento de programas específicos para cada doença respiratória, incorporação de medicamentos e novas tecnologias, ajustes de tabelas de valores, incentivo às bolsas de estudo, será apresentada e dialogada. Quer dizer, imagino aqui uma série de atores, Ministério da Saúde, Anvisa, Conitec, Comissão de Saúde e Seguridade do Congresso Nacional. Gostaria que a senhora desenvolvesse mais esse tema que é tão caro aos pneumologistas. Sem dúvida, Andréa. Eu acho que da mesma maneira como nós estamos dizendo que nós nos aproximamos da sociedade civil, é preciso que as sociedades médicas, e no nosso caso específico, que nós possamos estimular os mais jovens, nos órgãos, nas universidades, a produzir projetos. Tem muita gente nova, muito criativa, estimular, inclusive, a questão das patentes. O Brasil é um país que registra pouquíssimas patentes quando nós, fazemos essa comparação com outros países. Então, para nós, durante essa epidemia, foi uma alegria ver que grupos da USP em São Paulo, grupos da UFRJ aqui no Rio de Janeiro, fizeram registros de respiradores a baixo custo. Então, tudo isso nos dá, e são questões ligadas intimamente à nossa especialidade. Então, sem dúvida, eu acho que os órgãos regulatórios e órgãos como o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Seguridade Social, sem dúvida nenhuma, são órgãos com os quais nós devemos estar muito, se não afinados, pelo menos muito próximos e ocupando um lugar, uma voz, digamos assim, bastante ativa. O pulmão foi protagonista na pandemia, mas, infelizmente, a gente vê um panorama muito grave também no Brasil em relação à tuberculose, especialmente no Rio de Janeiro. Como é que você vê esses desafios, especialmente em relação à questão da tuberculose? Bom, a Covid-19, primeiro, ela chegou para nós como sendo uma doença, talvez por isso nós tenhamos tido, desde o início, um protagonismo tão ativo, porque ela chegou para nós como sendo uma pneumonia grave. Rapidamente, na nossa intensa curva de aprendizado, nós vimos que não se tratava de uma pneumonia grave apenas. A Covid-19 é uma doença sistêmica que compromete todos os órgãos do corpo humano de maneira, em alguns casos, muito violenta. O impacto que a Covid-19 trouxe a várias doenças crônicas no Brasil, em particular a tuberculose, é enorme. Nós já sabemos pelas informações oficiais que na tuberculose, por exemplo, houve uma redução de 40% nos diagnósticos de doença no Brasil como um todo. Isso representa um impacto enorme. No câncer, por exemplo, nós sabemos, e evidentemente o câncer de pulmão está envolvido nisso, como o câncer de mama, o câncer de próstata, aqueles mais prevalentes na nossa população, sem dúvida nenhuma, houve um impacto enorme no sentido dos diagnósticos não terem sido feitos, cirurgias marcadas terem sido adiadas, as cirurgias eletivas, o que seguramente vai incorrer, se não incorreu ainda, em mortes que poderiam ter sido evitadas, em doenças que
deixaram de ter uma possibilidade cirúrgica, perderam a chance e que hoje vão para tratamentos cujo prognóstico não é tão, digamos assim, alvissareiro. Então, o impacto da Covid-19 sobre as doenças crônicas no Brasil foi muito grande e sobre a tuberculose, considerando que é uma doença ainda de alta prevalência, com mais de 70 mil casos novos a cada ano, e no Rio de Janeiro, eu diria, de maneira mais dramática, porque o Rio de Janeiro tem uma situação de desestruturação do próprio SUS, né, com o subfinanciamento e toda a desorganização que houve nas clínicas das famílias, na chamada rede básica do SUS, que é a quem se delega, né, o diagnóstico precoce, o encaminhamento para as referências para tratamento de maneira temporal adequada, de modo que o impacto sobre isso, sem dúvida nenhuma, foi enorme. E esse é um impacto que seguramente tem um custo, digamos assim, em vidas humanas, né? Pessoas que perderam o timing adequado para o seu tratamento, cronificaram a sua doença e seguramente algumas que foram, enfim, que chegaram ao êxito letal por não terem sido tratadas adequadamente e num tempo correto. A sociedade de pneumologia, assim como outras sociedades, e os pesquisadores, professores da Fiocruz, nunca tiveram tanto na mídia, ancorando o trabalho dos jornalistas no sentido de informar a população. Como é que, na sua gestão, você pretende dialogar com a população através de campanhas permanentes, materiais específicos? Existem, inclusive, alguns espaços que são governamentalmente utilizáveis na grande mídia, e nós sabemos disso, né? E eu acho que a nossa especialidade, né, considerando, volto a dizer, a relevância e a prevalência enorme de algumas doenças que são de alta carga, né, do ponto de vista populacional, em todas as idades, né, desde as mais raras, das menos comuns até as muito prevalentes, como, por exemplo, as DPOCs, as pneumonias, sobretudo as pneumonias agudas, né, que têm um impacto enorme nas populações dos dois extremos da vida, né, quer nas crianças abaixo de 5 anos, quer nas pessoas idosas, né? Então, muitas políticas, as políticas de vacinação nunca estiveram tão na ordem do dia, né? É evidente que a Sociedade de Pneumologia tem que apoiar, deve apoiar. Então, a nossa intenção é de que nós estejamos presentes, ou seja, quando isso ocorrer, é preciso que se exiba, digamos assim, chancelando qualquer determinação, qualquer recomendação governamental, estadual, em qualquer âmbito, municipal, até numa pequena comunidade. É importante que, assim, que se coloque lá com apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Isso, a gente tem aí um campo de atuação muito grande nesse momento. E nesse momento, como você mesmo definiu, pós-pandêmico, né, considerando que o que nós estamos vivendo é um momento modificador de nossas vidas, né, essa aproximação eu a vejo da maneira mais salutar possível. Então é importante, a Sociedade de Pneumologia mesmo, a do Rio de Janeiro e outras, fazem ações que têm uma grande simpatia da sociedade civil, por exemplo, maratonas contra o tabagismo, pela asma, pela detecção precoce, pelo tratamento adequado, pela adesão das pessoas ao tratamento. Não é fácil você ter pessoas que adiram de maneira adequada a qualquer doença crônica. A tuberculose é um clássico exemplo disso, né? Por que as pessoas abandonam o tratamento? Porque ele tem um paradoxo. Ele é muito eficaz, ela se sente melhor rapidamente, com 2 meses de tratamento, ela tende a abandoná-lo, né? Porque não pode beber, porque tem que ter cuidados de transmissão, etc. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu vejo essa aproximação da forma mais saudável possível. Uma outra questão levantada na plataforma Pertencer é a questão da defesa profissional. O que nós colocamos como defesa profissional, André, são, primeiro, procedimentos que são inerentes à nossa especialidade, que passaram a ser feitos, né, enfim, de maneira, a nosso juízo, não adequada, não apropriada, por outras profissões, inclusive por outras categorias profissionais. Então, assim,
senão a nossa especialidade acaba ficando muito pouco concentrada, né, na, nas questões relacionadas à própria aptidão do que é um pneumologista formado de maneira integrada, né? Hoje, uma residência médica forma um pneumologista desde atender numa rede básica de saúde até os procedimentos da maior complexidade, como desenvolvimento, realização de broncoscopias, de biópsias, broncoscopias com equipamentos modernos, como EBUS, por exemplo, biópsias através de procedimentos de imagem, de tomografia, de ultrassonografia, a utilização desses equipamentos, inclusive na sua prática cotidiana. Então, tudo isso é um chamado domínio de mercado que eu acho que é inerente à nossa especialidade, a exemplo das outras todas, nós devemos lutar por isso, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira questão isso que eu estou chamando de domínio de mercado para procedimentos inerentes à especialidade e a remuneração desses, que hoje é absolutamente iníqua para muitas questões. Por exemplo, a realização de espirometria hoje é feita e paga de uma maneira absurdamente baixa e fora de uma realidade de mercado, e por isso mesmo executada de maneira, a meu juízo, completamente inadequada por outros profissionais, etc. Né? Isso não ocorre só na pneumologia, nós sabemos que isso está ocorrendo em várias especialidades, há uma espécie assim de promiscuidade, né, que eu vejo de maneira nada salutar. Então, a defesa profissional, no nosso juízo, diz respeito a isso, né? Quer dizer, a defesa daqueles procedimentos e de atividades, sejam elas pedagógicas, sejam elas propedêuticas, que são inerentes a nós, como a remuneração delas junto às seguradoras de saúde, né? Junto à incorporação, por exemplo, de determinados procedimentos que são modernos, que já são disponíveis em outros países e que nós não temos aqui. Então, assim, é por isso que a questão da defesa profissional, quer dizer, mais do que um corporativismo simplesmente, eu vejo de maneira muito saudável, isso está muito imbricado com a participação junto aos órgãos regulatórios e governamentais e as seguradoras de saúde, em última análise também, né, com as quais seguramente há embates aí que nós não poderemos nos furtar para a remuneração de determinados procedimentos. E para isso é preciso que a sociedade civil conheça isso, porque com o apoio da sociedade civil tudo fica muito mais fácil. Mais alguma consideração que você quer levantar, algum aspecto que eu não abordei aqui nas perguntas? Eu acho que quando o Rio de Janeiro optou por, depois de 19 anos, aspirar à presidência da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o Rio de Janeiro o fez não apenas com uma espécie assim de um rodízio que seria só saudável, não foi só com esse intuito. Né? A manifestação coletiva que nos levou a assumir esse protagonismo e com esse êxito, digamos assim, com esse êxito de ter ganho a eleição, ele foi movido por alguma coisa muito mais profunda, né? E uma real preocupação que nós percebemos nos colegas, quer da capital, quer do interior do estado, de que nós já temos uma massa crítica, né? Se eu puder usar esse termo, da nossa especialidade no estado do Rio de Janeiro, a própria sociedade, com 400 e quase 500 sócios registrados nela, alguns ligados à sociedade brasileira. A nossa intenção será fazer uma espécie, o que eu chamaria, sem nenhuma hesitação, de um empoderamento das sociedades federadas. Né? Uma sociedade brasileira, ela só tem sentido porque ela tem uma base ampla das federadas. A sociedade brasileira não é um grupo de pessoas que se reúnem em Brasília uma vez por mês, não, ela tem uma capilaridade que necessariamente precisa retroalimentá-la, e é por isso que eu acho que o que moveu o Rio de Janeiro foi uma aspiração muito legítima, e volto a dizer, eu fiquei muito honrada com a lembrança do meu nome, com o reconhecimento de que era um nome que poderia ser reconhecido nacionalmente, de modo que me sinto profundamente orgulhosa por representar o Rio de Janeiro.
gostaria de terminar essa minha tão simpática entrevista que você faz comigo, dizendo que é uma coisa, eu não sou do Rio de Janeiro, eu não sou nem fluminense, nem carioca, eu nasci no Espírito Santo, mas há uma escritora que eu adoro, que é a Marguerite Yourcenar, e que diz uma frase absolutamente definitiva: nós somos da cidade que forma a nossa consciência. E a minha consciência foi formada no Rio de Janeiro, porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu me eduquei, é aqui que eu vivo desde muito pequena, de modo que eu devo ao Rio de Janeiro a minha formação e as minhas amizades e as minhas relações. Então eu agradeço ao Rio de Janeiro.